Quando se trata de atores lendários, Michael J. Fox é um nome que instantaneamente desperta admiração, não apenas por seus papéis icônicos, mas também por sua força, humor e elegância diante da doença de Parkinson. Mas mesmo aos 64 anos, com um legado que fala por si só, Fox recentemente virou notícia por uma revelação surpreendente e brutalmente honesta. Há alguém que ele não quer que apareça em seu funeral. Quem poderia ser e por quê? Continue lendo, porque esta história é muito mais profunda do que você imagina. Michael Fox faz as pessoas rirem e se emocionarem há mais de 4 décadas. Desde o momento em que surgiu em nossas telas de televisão como Alex P. Keaton em Family Ties, havia algo especial nele. Ele não era apenas mais um rostinho bonito em Hollywood. Tinha timing, charme e aquela qualidade rara que fazia você sentir como se o conhecesse pessoalmente, como se ele pudesse ser seu amigo, seu irmão, ou aquele cara legal do ensino médio de quem todo mundo gostava. Nascido em Edmonton, Alberta, Canadá, em 9 de junho de 1961, Fox não começou como uma estrela. Ele era apenas um garoto de uma família militar que se mudava muito. Seu pai era militar de carreira, o que significava que a família Fox nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Michael cresceu em diferentes cidades canadenses, nunca criando raízes de fato, sempre sendo o garoto novo. Talvez seja isso que o tornou tão bom em se conectar com as pessoas. Quando você é sempre o excluído, aprende a fazer amigos rapidamente. Ele abandonou o ensino médio aos 15 anos para seguir a carreira de ator. Pense nisso por um segundo, 15 anos de idade. E ele tinha tanta certeza do que queria fazer da vida que estava disposto a apostar tudo nisso. Naturalmente, seus pais acharam que ele estava louco. Que pai quer que seu filho adolescente abandone a escola para perseguir um sonho que quase nunca se realiza? Mas Fox se mudou para Los Angeles praticamente sem dinheiro no bolso, vivendo de comida caseira e otimismo. Ele estava tão quebrado que não tinha dinheiro para comprar móveis. Ele dormia num colchão no chão e usava uma lista telefônica como travesseiro. Aceitava papéis pequenos, participações especiais, qualquer coisa que aparecesse. Durante anos ele se virou como pôde, indo a testes, sendo rejeitado, indo a mais testes. Então veio Family Ties, em 1982. E tudo mudou da noite para o dia. Family Ties tornou Michael Fox um nome conhecido em todos os lares, mas foi De Volta para o Futuro que o imortalizou. Aqui vai uma curiosidade incrível. Ele quase não conseguiu o papel. Os produtores inicialmente escalaram Eric Stoltz como Marty McFly, e as filmagens duraram várias semanas antes de decidirem que não estava funcionando. Demitiram Stoltz e ligaram para a Fox, que estava filmando Family Ties simultaneamente. A agenda de Fox ficou insana. Ele filmava Family Ties durante o dia e depois corria para o set de Volta para o Futuro e filmava a noite toda. Dormia talvez 2 ou 3 horas por noite, movido à adrenalina, juventude e à pura empolgação de estar envolvido em algo que ele sabia que seria especial. Quando De Volta para o Futuro estreou em 1985, tornou-se o filme de maior bilheteria do ano. De repente, Michael Fox não era apenas uma estrela de TV, ele era uma estrela de cinema. Uma estrela de cinema de verdade, o tipo de ator que conseguia atrair público para um filme só com o seu nome. Ele estava em todo lugar. Capas de revistas, programas de entrevistas, cerimônias de premiação. Namorou a atriz Nancy McKeon, da série The Facts of Life. Era jovem, bonito, bem-sucedido e aparentemente imparável. Isso foi em meados da década de 1980. E se você era uma adolescente ou um adolescente, provavelmente havia uma foto de Michael Fox na parede do seu quarto. Teen Wolf estreou no mesmo verão que De Volta para o Futuro, o que significava que Fox tinha 2 filmes de sucesso e 2 cinemas em cartaz simultaneamente. Ele deu sequência a isso com O Segredo do Meu Sucesso, A Luz do Dia e Luzes da Cidade. Nem todos os seus filmes foram grandes sucessos, mas Fox estava em uma ótima fase e Hollywood não se cansava dele. As sequências de Volta para o Futuro, em 1989 e 1990, consolidaram seu status. A essa altura, Fox já havia provado que podia fazer comédia, drama, romance, ficção científica, praticamente qualquer coisa. Ele era versátil, confiável e o público o adorava. Os estúdios o adoravam, os diretores adoravam trabalhar com ele. Ele tinha tudo, mas a verdade é que a vida não se importa com os seus planos. Não importa se você é rico, famoso ou amado por milhões. Coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Em 1991, Michael Fox tinha 29 anos. Ele era casado com Tracy Pollan.
a quem conheceu no set de filmagem de Family Ties e com quem se casou em 1988. Eles acabavam de dar as boas-vindas ao seu primeiro filho, um menino chamado Sam. A carreira de Fox estava em ascensão. O futuro parecia promissor. Então ele percebeu algo estranho. Seu dedo mindinho esquerdo estava tremendo, um tremor pequeno, quase imperceptível. Ele imaginou que fosse estresse ou exaustão. Afinal, ele trabalhava sem parar. Mas as contrações involuntárias não desapareceram. Pelo contrário, pioraram. Suas mãos começaram a tremer. Ele tinha dificuldade em controlar o tremor. Então, foi ao médico, esperando ouvir que não era nada sério, talvez apenas excesso de trabalho ou um nervo comprimido. Em vez disso, após uma série de exames, o médico olhou para ele e disse: "Você tem doença de Parkinson. Parkinson, uma doença de idosos. Algo que acontecia com seus avós, não com estrelas de cinema de 29 anos no auge de suas carreiras." Fox não acreditou a princípio. Buscou segundas, terceiras e quartas opiniões. Mas todos os médicos disseram a mesma coisa. Ele tinha doença de Parkinson de início precoce, uma forma rara que afeta pessoas com menos de 50 anos. Era progressiva, incurável e gradualmente o privaria da capacidade de controlar seus movimentos. O diagnóstico mergulhou Fox em uma espiral descendente. Ele começou a beber muito, tentando se automedicar, tentando anestesiar o medo, a raiva e a tristeza pela vida que imaginava ter. Ele poderia ter ficado calado para sempre, poderia ter sofrido em silêncio, mas o estresse de esconder isso o estava consumindo. Durante 7 anos, Fox não contou a ninguém fora de sua família imediata sobre seu diagnóstico. Ele continuou trabalhando, estrelando filmes e programas de TV, tudo isso enquanto escondia os tremores que estavam ficando cada vez mais difíceis de controlar. Ele desenvolveu truques para esconder seus sintomas. Se sua mão tremia, ele a colocava no bolso ou segurava algo com força. Ele controlava cuidadosamente o horário de seus medicamentos para que durante as filmagens os tremores fossem mínimos. Ele ajustava seu estilo de atuação, incorporando movimentos que disfarçavam o tremor. De certa forma, foi a atuação de sua vida, fingindo estar saudável enquanto se desmoronava por dentro. Ele estrelou a série de TV Spin City a partir de 1996, interpretando Mike Flaherty, um vice-prefeito de Nova York de fala rápida. O papel exigia que ele fosse enérgico, físico e ágil. Era exaustivo, e o Parkinson estava ficando cada vez mais difícil de esconder. Às vezes, entre as filmagens, seus colegas de elenco percebiam os tremores. Mas Fox ignorava, fazia uma piada, mudava de assunto. A situação piorou. Fox foi honesto sobre isso em entrevistas e em seus livros. Ele usava drogas para acalmar os tremores, para aliviar a tensão, para lidar com a consciência de que seu corpo o estava traindo. Ele era funcional, nunca faltava ao trabalho, nunca aparecia bêbado, mas era autodestrutivo e reservado. Tracy Paul e sua esposa o apoiaram durante todo esse período. Tiveram mais 3 filhos nesse tempo, as gêmeas Aquina e Skyler, em 1995, e a filha Esme, em 2001. Fox afirmou que sua família era o que o mantinha firme, o que lhe dava um motivo para lutar. Em 1998, Fox decidiu que não podia mais se esconder. Ele tornou público seu diagnóstico durante uma entrevista com Barbara Walters, e a reação foi avassaladora. As pessoas não o rejeitaram nem sentiram pena dele. Eles se uniram em torno dele, admiravam sua coragem, sua honestidade, sua recusa em deixar que a doença o definisse. Ele se afastou de Spin City em 2000, e seus colegas de elenco lhe deram uma despedida emocionante. Charlie Sheen assumiu o papel principal e a série dedicou um episódio à saída de Fox. Foi o fim de uma era. Mas Fox não havia terminado com Hollywood. Ele fez participações especiais em séries como Scrubs, Boston Legal, Rescue Me e The Good Wife, frequentemente interpretando versões de si mesmo ou personagens que lidavam com a doença de Parkinson. Ele mostrou ao mundo que ainda podia atuar, ainda podia trazer algo especial para um papel, mesmo com os tremores, a medicação e as limitações físicas. Viver com Parkinson não é como viver com um osso quebrado que sara ou um resfriado que passa. É uma companhia constante, sempre presente, sempre exigindo atenção. Fox a descreveu como misteriosa e imprevisível. Alguns dias são melhores que outros. Em alguns momentos, os sintomas são administráveis e em outros são insuportáveis. Os tremores são o sintoma mais visível, mas estão longe de ser o único. A doença de Parkinson afeta o equilíbrio, tornando mais fácil tropeçar e cair.
Afeta a fala, por vezes dificultando a compreensão. Causa rigidez muscular, tornando os movimentos lentos e difíceis. Pode afetar o sono, o humor, a memória e a cognição. Fox toma medicação para controlar os sintomas, mas a própria medicação causa problemas. A levodopa, principal medicamento usado para tratar a doença de Parkinson, pode causar discinesia, movimentos involuntários e espasmódicos que podem ser tão perturbadores quanto os tremores. É um constante exercício de equilíbrio, tentando encontrar a dose certa, o horário certo para maximizar as horas boas e minimizar as ruins. Ao longo dos anos, Fox passou por diversas cirurgias, incluindo uma cirurgia na coluna para remover um tumor que o deixou temporariamente impossibilitado de andar. Ele sofreu fraturas em quedas, lidou com infecções, complicações e contratempos. A cada vez ele lutou para se reerguer. Ele também teve que abrir mão de coisas que ama. Não pode mais tocar guitarra. Seus dedos não cooperam. Ele não consegue digitar com facilidade. Tarefas simples que a maioria das pessoas nem pensa em fazer, como abotoar uma camisa, amarrar os sapatos, cortar a comida, exigem concentração e esforço. Mas Fox não deixou que a doença lhe tirasse tudo. Ele ainda mantém seu senso de humor. Sua mente continua tão afiada como sempre. Ele ainda tem sua família e seus amigos, e ainda tem sua missão, encontrar a cura para o Parkinson. A Fundação Michael J. Fox para a Pesquisa do Parkinson tornou-se uma das organizações mais importantes na luta contra a doença. Desde sua fundação, em 2000, financiou mais de 1,5 bilhão de dólares em pesquisas, tornando-se a maior financiadora sem fins lucrativos de pesquisas sobre Parkinson no mundo. Fox dedicou-se ao trabalho com a mesma intensidade que antes dedicava à atuação. Depôs perante o Congresso, defendendo o aumento do financiamento para pesquisas médicas, incluindo a controversa pesquisa com células-tronco. Tornou-se o rosto da doença de Parkinson, usando sua fama para conscientizar e arrecadar fundos. A fundação financiou estudos sobre tudo, desde as causas genéticas da doença de Parkinson até potenciais tratamentos e melhorias na qualidade de vida de pessoas que vivem com a doença. Fox está profundamente envolvido no trabalho da organização, não apenas como uma figura representativa, mas como alguém que entende a pesquisa, faz perguntas difíceis e luta por resultados. Ele escreveu vários livros sobre sua experiência com a doença de Parkinson, incluindo Lucky Man, a memoir, Always Looking Up, The Adventures of an Incurable Optimist, A Funny Thing Happened on the Way to the Future e No Time Like the Future, An Optimist Considers Mortality. Os livros são honestos, engraçados e, às vezes, comoventes. Eles oferecem uma visão de como é viver com uma doença crônica, tentando manter a esperança e o humor. Ao longo de sua carreira, Fox construiu amizades próximas com muitas pessoas em Hollywood. Algumas dessas relações duraram décadas, sobrevivendo aos altos e baixos da fama e aos desafios de sua doença. Seu colega de elenco em De Volta para o Futuro, Christopher Lloyd, tornou-se um amigo para a vida toda. Os dois se reencontraram diversas vezes ao longo dos anos para comemorações de aniversário e eventos beneficentes. Lloyd falou comoventemente sobre a coragem e a resiliência de Fox, e o carinho entre eles é evidente sempre que aparecem juntos. Fox também manteve amizade com muitos de seus colegas, incluindo Meredith Baxter e Michael Gross, que interpretaram seus pais na série. Todos eles comentaram o quanto aprenderam trabalhando com Fox e o quão profissional e talentoso ele era, mesmo sendo um ator jovem. Em Spin City, Fox desenvolveu laços estreitos com vários membros do elenco. Eles comentaram como Fox nunca reclamou de sua condição, nunca a usou como desculpa e sempre se dedicou ao trabalho, mesmo nos dias em que claramente estava com dificuldades. Mas as amizades em Hollywood podem ser complicadas. Muitas vezes, essas relações são baseadas na proximidade. Vocês são próximos enquanto trabalham juntos, mas quando o trabalho termina, se distanciam. Fox já passou por isso, como todos na indústria. Algumas amizades duram, outras se desfazem, e essa é a natureza do mundo do entretenimento. Recentemente, em entrevistas para promover seu trabalho e falar sobre sua vida com Parkinson, Fox começou a abordar o assunto de forma mais aberta, falando sobre a morte e o que deseja para seu funeral. Isso pode parecer mórbido para algumas pessoas, mas para alguém que convive com uma doença progressiva há mais de 3 décadas, pensar no fim não é deprimente, é prático.
Fox sempre teve um senso de humor ácido, do tipo que ajuda as pessoas a lidar com situações difíceis. E fiel ao seu estilo, ele abordou o assunto do próprio funeral com piadas e observações irreverentes. Segundo Fox, falando em seu tom caracteristicamente bem-humorado, ele pensou em quem gostaria que estivesse presente em seu funeral, e de forma ainda mais divertida, em quem preferiria que ficasse em casa. Ele já brincou sobre certas personalidades de Hollywood cuja presença poderia transformar uma ocasião solene em algo completamente diferente. O nome que, segundo relatos, surgiu nessas conversas em tom de brincadeira foi o de Johnny Depp. Fox não tem nada contra Depp pessoalmente. Ele mesmo já afirmou isso, mas brincou dizendo que a natureza imprevisível de Depp e sua tendência a ser bem Johnny Depp poderiam transformar uma despedida calma e digna em um espetáculo. Depp é conhecido por seu comportamento excêntrico, seu senso de moda único e sua tendência a causar polêmica aonde quer que vá, às vezes intencionalmente, às vezes não. Fox, imaginando seu funeral, disse em tom de brincadeira que Depp poderia aparecer vestido de Jack Sparrow, ou trazer um violão e começar a tocar, ou de alguma forma fazer com que o evento fosse sobre ele, em vez de uma despedida para Fox. Tudo dito com carinho e humor, como velhos amigos costumam brincar um com o outro. Mas também há um fundo de verdade nisso. Fox quer que seu funeral seja discreto, íntimo e sem drama. Ele não quer que se torne uma produção de Hollywood ou um circo midiático. Ele quer simplicidade. George Clooney é outro nome que Fox mencionou em tom de brincadeira. Clooney, apesar de todo o seu charme e talento, tem a tendência de ser o centro das atenções onde quer que vá. Ele é elegante, charmoso e naturalmente carismático. Qualidades que o tornam um grande ator e uma presença cativante, mas também qualidades que poderiam desviar o clima de um funeral da intimidade que Fox deseja. Fox brincou dizendo que, se Clooney aparecesse em seu funeral, todas as mulheres presentes estariam olhando para Clooney em vez de pensarem em Fox. As câmeras se concentrariam em Clooney. As conversas depois seriam sobre Clooney. O funeral se tornaria o funeral ao qual George Clooney compareceu, em vez do funeral de Michael J. Fox. Novamente, tudo isso é dito em tom de brincadeira, sem nenhuma malícia real. Fox e Clooney se cruzaram muitas vezes ao longo dos anos, e existe um respeito mútuo entre eles. Mas o ponto de Fox, expresso com humor, é que ele quer que seu funeral seja sobre reflexão silenciosa e emoção genuína, não sobre quem compareceu ou o que estavam vestindo. Quando Fox fala seriamente sobre sua morte, deixando as piadas de lado, o que transparece é um desejo de paz e simplicidade. Ele passou toda a sua vida adulta sob os holofotes, lidando com as exigências da fama, o escrutínio da mídia e as expectativas dos fãs. Para sua despedida final, ele quer algo diferente. Eu gostaria simplesmente de não acordar um dia, disse ele. Isso seria realmente incrível, sem drama, sem declínio doloroso, sem despedidas longas, apenas uma partida tranquila, de preferência enquanto ele dorme, com a família ao seu redor. Ele não quer que seu funeral seja um grande evento hollywoodiano com centenas de pessoas, paparazzi do lado de fora, e todos representando seu luto para as câmeras. Ele quer algo pequeno e íntimo, com a família próxima, amigos verdadeiros, as pessoas que realmente o conheciam e o amavam além da fama. Fox também já brincou dizendo que não quer que as pessoas compareçam ao seu funeral por obrigação. Ele não quer que pessoas da indústria apareçam porque acham que devem, ou porque ficaria mal não ir, ou porque querem ser vistas lá. Ele quer pessoas que realmente se importam, que realmente sentirão sua falta. Isso é compreensível. Fox passou mais de 4 décadas em uma indústria onde as aparências importam mais do que a realidade, onde as pessoas são amigáveis na sua frente, mas esquecem seu nome no momento em que você não é mais útil. Ele sabe a diferença entre amigos de verdade e amigos de Hollywood, e para o seu funeral, ele quer apenas os verdadeiros. Embora Fox tenha brincado sobre as pessoas que ele está, em tom de brincadeira, desconvidando para o seu funeral, ele também deixou claro quem ele realmente quer presente. Sua esposa, Tracy, encabeça a lista, é claro. Eles são casados desde 1988 e ela tem sido seu porto seguro em tudo: o diagnóstico, as dificuldades, os momentos difíceis, as recuperações.
O relacionamento deles resistiu a tempestades que teriam destruído a maioria dos casamentos, e eles saíram ainda mais fortes. Seus 4 filhos, obviamente, estão incluídos nisso. Sam, nascido em 1989, suas filhas gêmeas Aquina e Skylar, nascidas em 1995, e sua filha caçula, Esme, nascida em 2001. Fox afirmou que ser pai foi uma das maiores alegrias de sua vida e que ver seus filhos crescerem lhe deu propósito e motivação para continuar lutando. Ele quer o pequeno círculo de amigos que permaneceram ao seu lado ao longo dos anos, as pessoas que ligam apenas para saber como ele está, que o visitam sem câmeras ou alarde, que o tratam como Michael, a pessoa, e não como Michael J. Fox, a celebridade. Ele quer as pessoas de sua fundação, aquelas que trabalharam ao seu lado na luta contra o Parkinson, que compartilham sua paixão por encontrar a cura e ajudar outras pessoas que vivem com a doença. E ele deseja, acima de tudo, que seja um momento de paz, sem choro e lamentos, sem elogios exagerados, sem luto teatral, apenas o reconhecimento silencioso de uma vida vivida, batalhas travadas e, agora, finalmente descanso. Ao entrar no que ele chama de a reta final de sua vida, Michael J. Fox continua a inspirar. Ele está trabalhando em um novo documentário sobre sua vida e o trabalho de sua fundação. Ele faz aparições públicas ocasionalmente, embora com menos frequência do que antes. Ele continua a defender a pesquisa e o financiamento e pensa em seu funeral, em sua morte, não com medo, mas com uma espécie de aceitação prática. Após 33 anos convivendo com Parkinson, a morte não é uma inimiga, é simplesmente o fim de uma longa jornada. Uma jornada que ele percorreu com mais coragem do que a maioria de nós jamais precisará demonstrar.